Jesus reina na igreja e entre os seus inimigos desde o tempo de sua ressurreição, e não somente depois de 1914. Essa é a realidade. Jesus está reinando desde o tempo dos apóstolos. O poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, do 20 ao 23. Então aí está. No primeiro século falavam do reino do Senhor Jesus, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos 17, verso 7. Então aqui já falavam do reino de Deus. O reino existe desde o dia dos apóstolos. Vamos ver aqui. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus em poder. Marcos 9, verso 1. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 12 a 14. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12, verso 28. Então note que não fala que vamos receber o reino no futuro, mas sim que já recebemos no presente, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2, verso 12. Então, desde o primeiro século, que Deus chama os fiéis para o seu reino, não desde 1914. O reino de Deus não é deste mundo. Quem disse foi Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. É por isso que se fala de ser transportado para o reino. A Bíblia diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. Os cristãos são embaixadores e ministros deste reino celestial, que existe desde o dia dos apóstolos. Então, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Então, vos reconcilieis com Deus. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e como dispenseiros do reino de Deus. 1 Coríntios 4:1 é o que diz o apóstolo Paulo. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, verso 16. Então, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. Então aí está, somos ministros do novo pacto. Nós que fazemos parte do reino de Deus e de Cristo, somos como estrangeiros neste mundo. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros e dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus, capítulo 11, verso 13. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. 1 Pedro 2, verso 11.
Somos cidadãos do reino de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Jesus, antes de subir ao céu, já tinha todo o poder no céu e na terra. A Bíblia não diz que ele só receberia poder ou autoridade em 1914. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus já tem todo o poder no céu e na terra. E está perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, verso 10. O qual Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro 3, verso 22. Então, tudo já está sujeito a Cristo. Jesus reina no meio de seus inimigos desde que subiu ao céu, não apenas a partir de 1914. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, 12 e 13. Quais são os inimigos que Jesus espera serem colocados debaixo de seus pés? Vejamos, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 23 e 24. Então o que vai ser colocado debaixo dos pés é todo o império, potestade e força. Então Jesus vai continuar reinando até quando? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Então, somente quando o último inimigo foi aniquilado, então Cristo realizou o seu reino. Qual é o último inimigo que vai ser aniquilado? É a morte. Então, a morte é o último inimigo. Agora, uma pergunta aqui para os testemunhos de Jeová. Se Cristo não pode começar a reinar até que Deus coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés, como pode o reinado de Jesus ter começado em 1914, no meio dos seus inimigos? E por que teve ele que começar o seu reino com uma guerra contra eles? O que acontecerá quando for destruído o último inimigo? Vamos ver. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, verso 28. Quando é que finalmente todas as coisas estarão debaixo dos pés de Jesus? É somente no fim do milênio, quando Satanás, os ímpios e a morte forem lançados no lago de fogo. Se Jesus só fosse começar a reinar quando tudo fosse colocado debaixo de seus pés, ele não estaria reinando desde os dias dos apóstolos. Também não estaria reinando desde 1878, nem desde 1914. Mas só começaria a reinar depois do milênio, quando a morte fosse destruída. Então, no exato momento em que todos os inimigos de Jesus estiverem colocados debaixo de seus pés, será o tempo de ele entregar o reino a Deus. Então, Jesus reina desde os dias dos apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, verso 25. Então, Jesus está à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, desde a sua ressurreição. Portanto, ele começou a reinar como rei naquele momento, e não somente a partir de 1914. Então, Jesus já reina desde que subiu ao céu e está à direita de Deus. Ele está reinando e ele vai reinar até que o último inimigo, que é a morte, seja totalmente aniquilada, ser lançada no lago de fogo. Esta é a verdade.